Salve, salve amantes de peixes! Hoje vamos falar de uma espécie de peixe bem conhecida entre os aquaristas. Nosso peixe de hoje é o ciclídeo Oscar. O peixe apaiari, conhecido popularmente como peixe Oscar, é famoso por ser um peixe agressivo apesar de nadar de forma elegante. Os aquaristas que gostam de criar o peixe Oscar são inicialmente atraídos pelas suas cores e aparência, mas rapidamente se rendem à inteligência e ao comportamento desse maravilhoso peixe. Ele possui características que não se vê em outras espécies, um verdadeiro pet. Ele segue o dono pelo aquário todo, e possui uma capacidade de interação impressionante. Os peixes Oscar são criaturas temperamentais e muito resistentes, por isso são muito indicados para aquaristas iniciantes. Como onívoros, são fáceis de alimentar, mas pode ser difícil encontrar peixes que consigam manter uma boa convivência com eles. Conhecendo melhor o peixe Oscar. O peixe Oscar é uma espécie de ciclídeo, ou seja, ele pertence à família Cichlidae, mais precisamente da subfamília Astronotinae. A maioria dos ciclídeos são encontrados na África ou na América do Sul. Nativos do Brasil, Equador, Colômbia, Guiana Francesa e Peru, o peixe Oscar pode ser encontrado ao longo do rio Amazonas e seus arredores, que é um dos ambientes com maior biodiversidade do mundo. Populações selvagens também foram encontradas na China e na América do Norte, embora só tenham se espalhado para essas áreas por meio do aquarismo. Os peixes Oscar são muito populares para aquários domésticos, mas não devem ser comprados sem pensar, já que são famosos por seu comportamento territorial e agressivo, o que pode torná-los difíceis de cuidar. Comportamento. O peixe Oscar é territorial, então inserir esse tipo de peixe no seu aquário pode ser arriscado. Eles não têm medo de atacar outros peixes e o farão se um peixe invadir seu território. Em tempos de acasalamento e os momentos de alimentação também podem aumentar sua agressividade. Na maior parte do tempo, o peixe Oscar estará nadando nos níveis intermediários do aquário, embora eles frequentemente nadam para o substrato em busca de comida. Você pode vê-los arrancando decorações e plantas durante esta busca, então tudo no aquário deve ser protegido. A boa notícia é que se o aquário estiver preparado de forma correta e se você escolher os companheiros de aquário certos, a agressividade deles pode ser amenizada. Tipos de peixe Oscar. Em geral, os peixes Oscar crescem muito, atingindo até 30 centímetros. Eles atingem esse tamanho muito rapidamente em sua vida, crescendo em média 2 centímetros por mês até crescerem por completo. Eles possuem um corpo comprido e oval. As barbatanas dorsal e anal estendem-se ao longo do corpo até a barbatana caudal, que forma um leque na parte posterior. Você achará difícil sexar essa espécie, pois ela é monomórfica, o que significa que ambos os sexos têm a mesma aparência. É preciso examinar de perto os órgãos genitais para diferenciá-los. Classicamente, esses ciclídeos são cobertos por uma variedade de manchas irregulares, mas as cores podem mudar com o tempo. Muitas variedades foram criadas por meio de reprodução seletiva. Os albinos são outra escolha popular. Você pode obter variedades albinas para muitas espécies, as pessoas são atraídas pelo branco ousado que cobre todo o corpo. Inicialmente, os peixes Oscar estão disponíveis em 3 cores, mas devido ao cruzamento, várias cores, tons, manchas e padrões agora são encontrados neles, e por isso temos vários tipos de peixe Oscar. Com base na cor e nos padrões, essas são algumas variantes mais populares. Peixe Oscar tigre, peixe Oscar bronze e peixe Oscar albino. Como montar um aquário para o peixe Oscar? Muitos aquaristas possuem dúvidas em como criar um Oscar, mas antes de tudo é importante entender como montar um aquário para esse tipo de peixe. O tamanho ideal de um aquário para um peixe Oscar é um aquário de 200 litros para um exemplar. Um aquário menor lhe causará estresse que os deixará doentes ou mais agressivos. No fundo do aquário deve haver uma camada de substrato macio. Os substratos mais macios são de granulação fina, então areia seria o ideal. Uma aparência mais natural seria colocar pedras e troncos ao redor do aquário, mas você pode escolher qualquer decoração. Lembre-se também de fixar firmemente as decorações no lugar, pois esta espécie vai cavar ao redor de objetos ao procurar por alimentos, podendo deslocar essas decorações.
É improvável que as plantas naturais sejam comidas, mas ainda não são seguras. Assim como as decorações, as plantas podem ser arrancadas enquanto eles cavam no substrato. Apesar de tolerar bem temperaturas entre 24 e 33 graus, o uso de termostato se faz necessário já que temperaturas mais baixas podem reduzir seu metabolismo e facilitar o surgimento de doenças. O peixe Oscar produz uma grande quantidade de sujeira, seja pelos restos de comida ou seja pelas fezes, portanto é importante ter uma boa filtragem. Apesar de não ser comum, os peixes Oscar também pulam para fora do aquário e morrem por causa disso, portanto mantenha o aquário tampado. Quantos Oscars posso ter num aquário? Seu tamanho e necessidade por território significam que cada peixe precisa de muito espaço. Inicie com um aquário de 200 litros para o primeiro Oscar e acrescente na conta do aquário 75 litros a mais para cada Oscar adicional. Oscars e aquários comunitários. Esta espécie não é a melhor em fazer amigos. Na América do Sul, eles vivem em algumas das áreas mais diversas do mundo, por isso estão acostumados com muitos outros peixes. No entanto, isso não acontece em um aquário porque há muito menos espaço, então as tensões aumentam. Um aquário exclusivamente para um Oscar é provavelmente a melhor opção se você quiser criar esses ciclídeos. Se você está procurando transformar seu aquário em um aquário comunitário, você precisará escolher alguns peixes grandes e passivos que ficarão fora do caminho do Oscar e ao mesmo tempo em que serão capazes de se defender. Normalmente, quando criados sozinho, eles se tornam muito territoriais, assim como se mantidos em aquários com menos de 400 litros. O ideal é adquirir o peixe Oscar ainda pequeno para evitar problemas assim. Ele deve ser criado junto a outros peixes, assim se acostuma com a companhia. O ideal é ter apenas um peixe Oscar, se for um aquário relativamente pequeno, ou um grupo, para um aquário grande suficiente, assim se formará uma hierarquia no cardume e haverá uma paz relativa. Mas manter um grupo pode criar um problema a médio prazo caso casais que se formam comecem a brigar por território. Se o aquário não for grande o suficiente, será preciso separar aqueles que estiverem apanhando muito para evitar mortes. Os peixes Oscar se reproduzem em cativeiro com uma certa facilidade. Quando eles formam casal, eles ficarão juntos por toda a vida. A alimentação. Em um aquário, a opção mais fácil é usar ração, alimentos em flocos ou pellets comprados na loja. Essas rações foram criadas para conter toda a nutrição de que seus peixes precisam, especialmente a vitamina C, os mantendo sempre saudável. O peixe Oscar também aceita muito bem filé de peixes, camarão, coração de boi, frango, patês, insetos e até peixes vivos. É importante variar a alimentação dos Oscars. Alimente-os uma vez ao dia, ou com intervalo de até 2 dias em quantidades que eles possam terminar completamente em alguns minutos. Conclusão. O peixe apaiari realmente é encantador, mas raramente um aquarista adiciona um peixe Oscar num aquário já existente, uma vez que eles precisam de uma configuração e preparo cuidadosamente planejada. Este ciclídeo é geralmente uma peça central que o aquarista planeja ao redor do resto do aquário. Quando for comprar seu peixe Oscar, escolha peixes com aspecto saudável, que nadem com as nadadeiras bem abertas e tenham a cor sólida. Analise bem todos os peixes no aquário, e aqueles que estiverem sem marcas de machucado provavelmente serão os mais agressivos. Apesar de alguns desafios para o aquarista, o peixe Oscar é um dos mais carismáticos e queridos peixes do mundo. Você tem um aquário com peixes Oscars vivendo com outras espécies? Se sim, quais são? Deixe seu comentário e compartilhe conosco sua experiência com esse maravilhoso peixe. Então é isso aí, amante de peixes, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se quiser um vídeo sobre o peixe aruanão ou qualquer outra espécie, deixe nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva e compartilha. Fique com Deus.